Pessoal, tudo bem? Neste vídeo a gente vai fazer uma introdução sobre funções, né? A gente vai ver um pouco de funções. Então a gente vai estudar as funções afim, né? Ou também pode ser chamado de funções polinomiais do primeiro grau. Então só para a gente entender o que é uma função é uma relação entre dois conjuntos, né? E essa relação ela é uma relação de dependência. O que quer dizer isso? Quer dizer que uma grandeza ela depende da outra. Vamos usar um exemplo do morango. Vamos supor que a caixa de morango custe R$ 10, né? Então, se a caixa de morango custa R$ 10, se vocês vendem 5 caixas de morango, vocês vão receber ao todo R$ 50, né? 5 vezes 10, 50. Se vocês vendem 200 caixas de morango, 200 vezes 10, 2.000. R$ 2.000 que vocês vão receber por essas 200 caixas. Então, o valor que vocês vão receber por esse morango que vocês têm depende da quantidade, né? Quanto mais morangos vocês venderem, maior será o valor recebido, né? Então, essa relação é o que a gente define como função, né? A gente fala que o preço do morango ele está em função da quantidade que vocês têm para vender, ok? Então, matematicamente falando aqui, né, algebricamente, uma função de R em R, o que quer dizer isso? Que você pode ter um número real qualquer que vai levar em outro número real. No caso nosso do exemplo do morango, a gente tinha o quê? Você tem uma quantidade de 5 caixas de morango que vai levar a um preço de R$ 50, né? Então, é essa relação. E a gente tem aqui uma lei de formação para essa função. Quer dizer o quê? Que essa função de x para uma função afim, né, ela é escrita dessa forma: a vezes x mais b, onde esse a e b são números reais quaisquer, e o a diferente de zero. Porque se o a for zero, esse termo aqui vai zerar, e aí você vai ter uma constante aqui. Okay? Então, vamos ver algumas coisas importantes sobre a função. Né? Como eu já disse, a variável y, que é o que a gente chama de f de x, né, uma função que depende do x, a gente pode também chamar de y, então ela depende do x, né? Como eu disse, é uma relação de dependência. E esses pares ordenados, nesses pontos, dado um x, a gente encontra um y correspondente, né? Por exemplo, como eu disse lá, se a gente vende 5 caixas de morango, vocês vão receber 50. Então, esse 5, que é o x, e o y, que é o 50, ele forma um par ordenado, é um ponto, né? Aí, se você pega um x igual a 20 vezes 10, vai dar 200. É um outro par ordenado, 20 e 200. E assim por diante, né? E esses pontos, a gente pode representar eles no plano cartesiano, né? Que é aquele plano que a gente tem dois eixos, a gente vai, de acordo com as coordenadas do ponto, né? Coordenada x, coordenada y, a gente marca o ponto no gráfico. Quando b, né, é zero, né? Se esse b aqui for zero, a gente vai ter uma função do tipo a vezes x, que é o exemplo do morango que eu disse, né? Para você calcular o valor, basta você pegar a quantidade de morango que você tem, que é o x, e multiplicar por 10, né? Então, no exemplo nosso do morango, essa função seria o quê? O valor recebido, né, em função da quantidade seria 10x. Por quê? Porque para você saber o quantos vocês vão receber, basta multiplicar a quantidade de morango por 10, né, que é o valor de cada caixa. Então, esse exemplo do morango é uma função que a gente chama de função linear. Ok? E se o a for zero, né, se o a for zero aqui, 0 vezes x vai dar zero. Então, vai f de x igual a b. Aí é o que a gente chama de função constante. Né? Uma função constante. Então, não vai depender do valor de x. E uma outra coisa importante aqui é o quê? Que se esse coeficiente a, que está multiplicando o x, ele for positivo, a função ela é crescente. O que quer dizer isso? Quer dizer que se a gente tem o eixo x e o y aqui, o gráfico dela vai ser crescente, ó, vai ser para cima. Né? E se uma função, se o a é negativo, a função ela é decrescente. Decrescente, quanto mais o x aumenta, o y diminui. Então aí a gente tem aqui um gráfico dessa forma, né?
à medida que o valor de x, que é o eixo aqui, vai aumentando, o y está diminuindo, né? Aqui no anterior, à medida que o x vai aumentando, né, aqui é o eixo x, o y ele também vai aumentando, ó, o y também vai aumentando. E na função constante, que eu não falei, né, o gráfico dela vai ser uma reta paralela ao eixo x. Por quê? Porque o y ele vai ser sempre o mesmo valor, não vai mudar, certo? E o gráfico de uma função sempre vai ser uma reta, certo? Então, esses são alguns conceitos básicos da função, certo? E aí a gente vai fazer um exemplo aqui. Então, coloquei aqui um exemplo. Um taxista cobra R$20 de bandeira e mais R$2 por quilômetro percorrido. Então, se a gente chamar de y o valor que ele vai cobrar por uma corrida e o x a quantidade de quilômetros que ele vai percorrer, a gente pode escrever essa relação da seguinte maneira. Então, esses R$20 que ele vai cobrar, ele é fixo, então não vai mudar. Então, por isso que eu coloquei aqui R$20 que ele vai cobrar. Independente de quantos quilômetros que vai rodar, R$20. Você entrou no táxi, você paga R$20. E aí, a cada quilômetro que você percorre, você vai pagar mais R$2. Então, para você saber o total, né, dado, vamos supor, 80 quilômetros, você vai pagar 80 vezes 2, né, que é 160. Então, você vai pegar o 2 e multiplicar pela quantidade de quilômetros. E aí, você soma esses dois valores que você tem o valor final, né? E aí, a gente tem aqui uma tabela que a gente pode encontrar alguns pares, né? Então, se você percorre 30 km, qual que é o valor que você vai cobrar? Então, a gente quer o f de 30. Então, vou substituir o x por 30. Vai ficar 2 vezes 30, 60, mais 20, 80. Foi o que eu fiz aqui, ó. 2 vezes 30, 60, mais 20, 80. Então, 30 e 80 é um par ordenado, porque se você percorre 30 km, você vai pagar R$80 para o taxista. Um outro ponto, 80. Então, 2 vezes o x, aqui agora o x vale 80. 2 vezes 80 dá 160, mais 20, 180. Ou seja, a gente tem aqui um outro par que é 80 e 180. Se você percorre 50 km, então y vai ser igual a 2 vezes 50, que dá 100, mais 20, 120. Então, a gente tem um outro par ordenado que é 50 e 120. E se o x vale 92, o y vai ser 2 vezes 92 mais 20, que dá 204. E aí, esses pontos a gente marca aqui no plano cartesiano, né? Então, o primeiro ponto aqui, 30 e 80. Então, aqui, ó, x igual a 30, o y igual a 80. Marquei aqui um ponto. Depois, 80 e 180, né? Então, se o x vale 80, o y vale 180. Como o gráfico de uma função afim é uma reta, nem há necessidade da gente fazer muitos pares ordenados, né? Porque uma reta ela é definida por 2 pontos. Então, se eu encontrar aqui 2 pontos, já é suficiente para traçar a reta. Mas eu fiz mais alguns, né? 50 vai dar 120, então aqui, ó, se eu marcar o ponto 50 e o 120 vai dar aqui. E o 92 e 204 eu não marquei, mas o 92 seria aqui um pouquinho mais para frente do 80, que daria aqui um pouquinho mais do que 200. E aí a gente traça a reta, né? Porque a gente escolheu alguns valores para x, mas essa quantidade de quilômetros poderia ser qualquer valor. Neste exemplo, positivo, né? Mas poderia ter ali, por exemplo, 15 km, 13,4 km, enfim, poderia ter vários valores. Por isso que a gente traça a reta para unir esses pontos, né? E aí, uma observação aqui, o gráfico ele é crescente, né? Por que ele é crescente? Ó? À medida que o valor de x vai aumentando, a reta está indo para cima, né? Então, os valores de y também estão aumentando. Então, quando isso acontece, a função é crescente. Quanto maior a distância percorrida, maior vai ser o valor cobrado pelo taxista, né? Então, uma função crescente. Ok, pessoal? Então, esse é o básico da função. Qualquer dúvida aí vocês podem me chamar, que eu estou à disposição. Boa semana a todos, bons estudos.